Dirigir acima do limite de velocidade e estacionar em local proibido. Essas foram as duas infrações mais cometidas pelos motoristas do Distrito Federal neste ano. Ao todo, quase 1 milhão de multas. Muitos condutores acabam recorrendo ao Detran para tentar anular o registro. Felipe recebeu 3 multas só este ano. Juntas somam R$ 520 e 14 pontos na carteira. Um dos registros foi feito por radar numa via que, segundo ele, tem diferentes limites de velocidade, mas nenhum aviso para o condutor. Eu estava a 60 por hora, que era a velocidade da via. Quando você entra ali em Taguatinga, a velocidade cai para 50 por hora. Só que é muito mal sinalizado, aquele trecho tem muitas informações visuais, muitas placas, muitos carros, pedestres, bicicletas, semáforos, né? Então são muita coisa para você prestar atenção enquanto você está dirigindo, conduzindo o carro. E era um horário super tranquilo, né? E realmente eu não vi a placa de 50 por hora, nem sei se essa placa existe. Felipe também foi multado por estacionar em local proibido. Mais uma vez ele alega falta de placa indicando o impedimento. Como se não bastasse, foram 2 autuações pela mesma infração. Ao caminhar alguns metros eu avistei uma placa e olhei para ver o meu carro e vi que era uma placa dizendo que ali era um espaço destinado para autoridades ou para bombeiros, que não poderia obstruir essa passagem. Né? Eu voltei e vi se meu carro não estava obstruindo, avaliei mesmo se não estava obstruindo, olhei no chão se tinha alguma marca, não tinha nada sinalizando. Quando eu voltei à noite, tinha uma notificação dizendo que meu carro foi autuado justamente por isso. Alguns dias depois chegou a notificação e, para minha surpresa, eram 2 multas. No Distrito Federal, as infrações por transitar em velocidade superior à máxima permitida e estacionar de forma irregular foram as principais infrações registradas pelo Detran no primeiro semestre desse ano. Mas quem se sentir prejudicado pode recorrer administrativamente das multas. Felipe preencheu um formulário disponível no site do Detran explicando o que aconteceu. Anexou uma cópia da multa e de documentos como a carteira de motorista e o licenciamento do veículo. Ele alegou na defesa a falta de sinalização nas vias e a duplicidade de cobrança e aguarda uma resposta do Detran. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio a advogada Andréia Rezende. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Como a gente viu aí na reportagem, né, a falta de sinalização de trânsito numa via, ela pode levar a um recurso e mesmo até a anulação de uma multa? Sim, o artigo 90 do Código de Trânsito, ele fala que no caso da ausência de sinalização, o auto de infração vai ser julgado insubsistente. Então, a multa vai ser anulada, porque é responsabilidade do órgão autuador manter as vias devidamente sinalizadas. Como é que a pessoa prova isso? Existem muitos meios de prova para demonstrar a ausência de sinalização. O que eu recomendo as pessoas fazerem é fotografar o local onde a notificação informa o endereço da autuação. Ela pode fotografar ou inclusive fazer vídeo e quando protocolar a defesa, anexar aquelas fotos ou um DVD com a mídia demonstrando que ali não havia sinalização. Quer dizer, na hora da autuação a pessoa não sabe que está sendo autuada, ela passou ali e recebe a multa depois de uns dias em casa. Daí ela percebe que não havia sinalização naquele local que ela passou e volta lá, já fotografa antes de entrar com recurso, é isso? Sim, tem tanto a possibilidade de juntar fotos, como inclusive o vídeo. O vídeo, a pessoa que puder fazer, ele é mais interessante porque ela pode mostrar o quilômetro, ela pode mostrar o decorrer da via, que ao longo daquela via não havia sinalização. Que tipo de sinalização que deve estar ali à mostra para que o condutor não seja pego? A mais comum são as placas de trânsito, né? Falando da questão da velocidade da via, falando da questão do estacionamento indevido, né? Então, a mais comum são as placas de trânsito. Tirando aí a falta, né, saindo da falta de sinalização para o excesso de informação nas ruas. Muitas vezes, junto às placas de trânsito, tem faixa de venda de apartamento, odó, outras sinalizações ali que não deveriam estar naquele local. Isso também pode interferir na visão do condutor e levar a um recurso? Com certeza, faixas, né, outdoors e outras
banners que tiverem no local, pode atrapalhar a visão do condutor, né, que está dirigindo. Agora, se o motorista foi autuado e havia uma faixa, né, tampando essa sinalização, ele também pode informar na sua defesa que havia essa obstrução da informação da placa de trânsito, só que ele deve provar. Basta informar, não adianta. O órgão de trânsito não vai anular aquela multa. Ele também tem que fotografar o local e mostrar que ele não obedeceu às regras de trânsito da via, tendo em vista faixas ou outras formas de bloqueio visual da sinalização. Em se tratando de autuação, é diferente a autuação e possibilidade de recurso também? É diferente a autuação feita por um agente de trânsito ali na hora, dele ser flagrado por um radar eletrônico, por exemplo, de uma foto? Se o agente estiver lá presente na hora da autuação, é mais difícil o recurso, por exemplo? Não é difícil. As autuações são diferentes porque pelo radar a autuação é eletrônica. Então, fica constatado pelo próprio sistema, o Pardal, a prova do fato, que seria a imagem, né, da infração, como data, hora, né? Já com relação ao agente de trânsito, o auto de infração dele é feito à mão, né? E também fica constatada a prova, tendo em vista que aquele agente possui fé pública, mas são autuações diferentes, uma é eletrônica e a outra é física. Certo? Não existe essa questão de ser mais difícil a do agente de trânsito, porque às vezes, como é possível no momento do preenchimento haver algum erro no preenchimento do campo do auto de infração. Acaba sendo mais difícil quando é um auto de infração eletrônico, porque os campos obrigatórios para preenchimento ele já vem preenchido pelo sistema, né? Mas de qualquer forma o agente de trânsito tem fé pública, da mesma forma o que ele fala prevalece, a não ser que o condutor consiga comprovar o contrário. Tá ótimo, doutora. A gente continua nesse assunto, ainda tem muitas dúvidas. Certo. No próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e voltamos a falar com a advogada Andréia Rezende, que hoje conversa conosco a respeito das multas de trânsito. Doutora, a duplicidade de autuação, de notificação, é muito comum? É muito comum o condutor passar no mesmo trecho numa via e lá ter vários pardais de trânsito, né? Vários sinalizadores eletrônicos. E ele vai autuado no decorrer daquela via. Então, pode acontecer no mesmo percurso dele ser autuado umas 5 vezes. Ele vai entrar com a defesa alegando que houve a dupla notificação. Mas nesses casos em específico, o órgão não tem deferido o recurso, porque ele entende que eram pardais diferentes, em quilometragens da via diferentes, então que as autuações foram válidas. Como ocorre o caso verdadeiro de dupla notificação, que o condutor deve alegar? Por exemplo, se houver uma notificação de autuação da infração prevista em locais diferentes da cidade, no mesmo horário ou num horário próximo, mas que seja possível perceber que o condutor não estava em 2 locais diferentes, aí sim ele consegue ter o direito de ter aquela autuação cancelada. Né? Outro caso muito comum, realmente, o da dupla notificação, a gente considera, o órgão de trânsito considera com menos de 2 minutos. Né? Ou uma terceira possibilidade no caso de ser o mesmo pardal. Por quê? Porque a notificação de autuação que ele recebe, ela traz o número do aparelho. Então, se ele receber 2 constando o mesmo aparelho como órgão autuador, ele também está numa situação de dupla notificação. Agora, se a pessoa excedeu a velocidade numa via ao longo da via que existiam vários pardais, não tem direito. Ele não vai ter direito. A partir de quando o motorista deve entrar com recurso? Foi multado, recebeu uma notificação em casa, há um prazo e ele pode recorrer sem ter que pagar por aquela multa até o fim do recurso?
Sim, como ocorre? A partir do momento que ele é autuado, ele recebe na residência dele a notificação de autuação. Essa notificação de autuação, ela vai dar ciência da infração e vai dar um prazo de 30 dias para ele apresentar a defesa prévia, que no caso é a primeira defesa. Essa defesa prévia, ela vai ser analisada pelo órgão. Se ele ganhar a defesa, o auto de infração vai ser arquivado. Se ele perder a defesa prévia, o órgão autuador vai expedir a notificação de penalidade, que é o boleto. Nesse caso, ele vai ter o direito novamente de recorrer. Ele pode pagar o boleto e recorrer, ou ele pode optar apenas pelo recurso. Se ele recorrer, aquele boleto que ele recebeu vai ter um efeito suspensivo, né? Caso a Jari, que é a segunda instância, não julgue em 30 dias, vai conceder o efeito suspensivo e ele vai ter que pagar apenas depois que houver análise desse segundo recurso. Se uma pessoa está lá com um carro registrado no nome dela, mas emprestou o carro para o filho, para a esposa, e a multa foi nesse tempo que outra pessoa estava dirigindo. É possível fazer a transferência dos pontos? Sim, a partir do momento que o condutor, o proprietário do veículo, recebe a notificação, ela traz um prazo que está previsto no artigo 257 do Código de Trânsito, onde ele vai ter o prazo de 15 dias para fazer a transferência administrativa. Então, ele deve preencher os dados do condutor que ele está apontando como responsável pela infração e juntar a cópia da CNH daquele condutor. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação por hoje. Obrigada. Eu conversei com a Andréia Rezende, que é advogada, e conversou com a gente a respeito das multas de trânsito. Obrigada, até uma próxima. Obrigada.